Segundo modelo, fronteiras de possibilidades de produção. A maioria dos modelos econômicos é construída, ao contrário do fluxo circular da renda, com os instrumentos da matemática. Aqui trataremos do mais simples de tais modelos, chamado fronteiras de possibilidades de produção, e veremos como este modelo ilustra algumas ideias econômicas básicas. Embora no mundo real as economias registrem a produção de milhares de bens e serviços, imaginemos uma economia que produz apenas 2 bens, automóveis e computadores. As indústrias automobilísticas e de computadores utilizam em conjunto todos os fatores de produção da economia. A fronteira de possibilidades de produção é um gráfico que mostra as várias combinações de produto. Neste caso, automóveis e computadores, que a economia pode produzir potencialmente, dados os fatores de produção e a tecnologia disponíveis para as empresas que transformam esses insumos em bens. A figura 2-2 é um exemplo de fronteiras de possibilidades de produção. Nesta economia, se todos os recursos forem usados pela indústria automobilística, a economia produzirá 1000 carros e nenhum computador. Se todos os recursos forem usados pela indústria de computadores, serão obtidos 3.000 computadores e nenhum automóvel. Os 2 pontos finais da fronteira de possibilidades de produção representam estas possibilidades extremas. Se a economia dividir seus recursos entre ambas as indústrias, poderá produzir 700 automóveis e 2.000 computadores, o que está indicado na figura pelo ponto A. Já o ponto D é inviável, porque a economia não tem recursos para sustentar esse nível de produção. Em outras palavras, a economia pode produzir em qualquer ponto sobre ou dentro da fronteira de possibilidades de produção, mas não pode produzir em pontos fora da fronteira de produção. Diz-se que há eficiência se a economia está obtendo tudo o que for possível a partir dos recursos escassos disponíveis. Pontos situados sobre a curva da fronteira de possibilidades de produção representam níveis de produção eficientes. Quando a economia produz alguma dessas combinações, digamos, o ponto A, não há como produzir mais de um bem sem reduzir a produção do outro bem. O ponto B representa uma situação ineficiente. Por alguma razão, talvez um grande desemprego, a economia produz menos do que o permitido pela disponibilidade de recursos. Produz apenas 300 automóveis e 1000 computadores. Se a causa da ineficiência fosse eliminada, a economia poderia mover-se do ponto B para o ponto A, aumentando tanto a produção de automóveis para 700 quanto a de computadores para 2.000. Um dos 10 princípios de economia apresentados no capítulo 1 é que as pessoas se deparam com trade-offs. A fronteira de possibilidades de produção mostra um trade-off que apresenta a sociedade. Uma vez alcançada os pontos eficientes sob a fronteira, a única maneira de se obter mais de um bem é obtendo menos do outro. Quando a sociedade se move do ponto A para o ponto C, por exemplo, a sociedade produz mais computadores e, em compensação, menos automóveis. Outro dos 10 princípios de economia é que o custo de alguma coisa é do que você desiste para obtê-la. Isso se chama custo de oportunidade. A fronteira de produção, de possibilidade, a fronteira de possibilidades de produção mostra o custo de oportunidade de um bem medido em termos do outro bem. Quando a sociedade realoca alguns dos fatores de produção da indústria automobilística para a indústria de computadores, desloca a economia do ponto A para o ponto C. Ela abre mão de 100 carros para obter mais 200 computadores. Em outras palavras,
Quando a economia está no ponto A, o custo de oportunidade de 200 computadores é 100 automóveis. Observe que a fronteira de possibilidades de produção da figura 2-2 é côncava. Isso significa que o custo de oportunidade dos automóveis, em termos de computadores, depende de quanto de cada bem a economia está produzindo. Quando a economia usa a maior parte de seus recursos para fazer carros, a fronteira de possibilidade de produção é bastante inclinada. Como até trabalhadores e máquinas mais adequados à produção de computadores estão sendo empregados na fabricação de automóveis, cada carro do qual a economia abre mão permite um aumento substancial na produção de computadores. Ao contrário, quando a economia utiliza a maior parte de seus recursos para fabricar computadores, a fronteira de possibilidades de produção é bem menos inclinada. Neste caso, os recursos mais adequados à fabricação de computadores já se encontram na indústria de computadores e cada carro do qual a economia desiste rende apenas um pequeno aumento no número de computadores. A fronteira de possibilidades de produção mostra o trade-off entre a produção de diferentes bens em um dado período, porém o trade-off pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, se um avanço tecnológico na indústria de computadores aumenta o número de computadores que um trabalhador pode produzir por semana, a economia pode fabricar mais computadores para qualquer dado número de carros. Em consequência, a fronteira de possibilidades de produção se desloca para fora, como na figura 2-3. Devido a esse crescimento econômico, a sociedade pode deslocar a produção do ponto A para o ponto E, usufruindo de mais computadores e de mais carros. A fronteira de possibilidades de produção simplifica uma economia complexa para destacar e esclarecer algumas ideias fundamentais. Nós a usamos para ilustrar algumas das ideias já mencionadas brevemente no capítulo 1. Eficiência, trade-offs, custo de oportunidade e crescimento econômico. À medida que você for aprofundando seu estudo de economia, elas aparecerão inúmeras vezes. A fronteira de possibilidades de produção oferece uma forma simples de refletir sobre elas. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Gratidão por estar participando.